Eu só por aqui no chat, para se vocês disserem alguma coisa. Está aqui. Ok. Bom, então, bom dia, mais uma vez. Hoje, terça-feira, portanto, a nossa penúltima sessão, a primeira dedicada em exclusivo ao copywriting, e é, como eu gosto de dizer, uma arte, mas que está ao alcance dos seus dedos, dos nossos dedos, e que está ao alcance de quem quiser procurar trabalhar estas skills e trabalhar estas capacidades para, no fundo, conseguir retirar mais resultados daquilo que vocês fazem. Agora, naturalmente, compreendo que assim, 4 horas não chegam para ninguém se tornar copywriter, ao contrário do que pode ser encontrado aí muitas vezes a ser dito pela internet. Isto é tudo muito fácil, que bastam 4 horinhas ou 2 horinhas e que tornas-te um copywriter e que vais poder ganhar milhões de euros sem ter quase que mexer um dedo. É mentira. Está bem? É mentira. Portanto, eu gostava ainda de encontrar alguém que me dissesse que estudou isto durante 2 horas e que a partir daí transformou-se automaticamente num copywriter e na semana a seguir começou a ganhar milhares de euros. É mentira. Tá bem? Isto não acontece assim para ninguém e acho que a única forma de ganhar milhares de euros em poucas horas é ir ao casino. E mesmo assim, até para isso é preciso ter sorte. Tá bem? Portanto, o que é que eu quero que vocês percebam? Que isto é uma coisa que dá trabalho. Eu posso, a título de exemplo, só a título de exemplo, venho aqui, só para vocês verem, vamos ver daqui, ou seja, toda esta prateleira que aqui está, e que vocês estão a ver, toda ela, okay, é de livros ligados e relacionados com escrita e com copywriting ou storytelling. Portanto, da sessão que vocês que tivemos a ver na outra semana. O que significa que, sim, eu já li aquilo tudo, ok? Mais do que uma vez, em alguns casos, e para além daquilo, li tantas outras coisas espalhadas pela net e são tantos anos a aprender e ainda hoje continuo a considerar-me como um aprendiz, naturalmente, né? Porque isto, a pessoa nunca para de estudar e nunca para de aprender. E quando também nunca paramos de aprender, também tentamos nunca parar de evoluir. Agora, o que é que eu vos posso dizer? Que aquilo que vamos fazer aqui nestas 2 sessões é, de facto, uma tentativa de vos mostrar, tal como foi na semana passada, de vos mostrar o que é que pode ser feito com estas capacidades, o que é que nós podemos conseguir fazer, e depois também dizer-vos que, naturalmente, que vocês, quando acabarem esta formação, estas 2 semanas de formação, espero eu que possam tentar e possam começar a tentar pôr em prática aquilo que aprenderam aqui, e se tiverem algum tipo de dificuldades em que percebam, de facto nós não temos tempo para isto, não conseguimos, aquilo que têm a fazer, e é facílimo, aquilo que vos vou recomendar, é no fundo que contactem o bemescrito.pt, ok? Tem o site, que depois podem ver o que é que nós fazemos e que nós temos muito gosto em trabalhar nesta área. Já trabalhámos com 2 clientes da área do imobiliário, nomeadamente com a Coldwell Banker, e gostamos bastante, é uma experiência muito boa. É de facto muito bom ver consultores e ver agentes e ver agências a começar a pôr em prática aquilo que fazem aqui, aquilo que aprendem aqui e depois tentarem ir mais longe nas suas peças de comunicação e nas suas estratégias de comunicação e de marketing. É, de facto, muito, muito gratificante ver, como eu gosto de dizer, as pessoas atirarem-se para fora de pé, porque é no momento em que nós damos esse salto de fé, não é? É que corremos riscos, é também isso que faz valer a pena a vida, ok? E agora, para começar, quero deixar-vos aqui um vídeo aliás, deem-me só aqui um instante, só para eu confirmar aqui uma coisa, que é para não estar aqui a pôr os pés pelas mãos e... Deixa-me só ver aqui uma coisa. Não. Ok. Estava só a confirmar se não vos tinha já mostrado o vídeo que vos vou mostrar a seguir. Não tinha, e certamente vocês já viram esta campanha aqui a passar nas últimas semanas, a passar online, e portanto vamos vê-la agora com calma para percebermos o que é que daqui funciona tão bem e porque é que esta é uma marca que ganha prémios atrás de prémios a nível de comunicação.
easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Words don't. Põe tudo em copos limpos. Nova edição limitada Superboc. A cerveja que diz o que não sai. Superboc. Sabor autêntico. Semana passada não vimos, mas ver não só nos vai acrescentar, bem parecia. Eu vou pedir essa desculpa por uma razão, é que nestas 2 semanas eu tenho passado os dias todos a dar formação e já são 4 formações diferentes. Então às tantas, a pessoa já não sabe bem o que é que já disse ou o que é que não disse, em que sítios é que já disse e em que sítios é que não disse. Por isso mesmo peço-vos a minhas mais sinceras desculpas. Mas pronto, já viram, só vai acrescentar, só vai fazer com que vocês possam repensar de novo naquilo que viram e que agora, para além do storytelling e para além de olharmos para isto na versão da história, olhamos para isto na versão do copywriting. E já vamos perceber mais à frente porquê. Mas uma das razões pelas quais eu trago este vídeo é precisamente para entroncar naquilo que são estas 4 quase leis que este senhor, que se chama Leo Brunetti, que criou uma agência que hoje em dia está espalhada pelo mundo inteiro, com o seu nome, e que nos deixa estas 4 recomendações para tudo aquilo que nós escrevemos e para tudo aquilo que nós publicamos, sobretudo, neste caso eu vou adaptar isto ao mundo digital em que nós estamos, não foi na altura quando ele disse isto, não foi a pensar no mundo digital, mas foi sobretudo para que tivéssemos a ideia, e foi com ele que eu fechei também na última sessão dizendo-vos que what helps people, o que ajuda as pessoas ajuda os negócios. E ele diz-nos para que aquilo tudo que nós escrevemos e a nossa comunicação tem que ser, nós temos que a tornar simples, memorável, que nos convide as pessoas a ler, a olhar para aquilo que nós estamos a dizer e que se torne divertido. E esta peça de comunicação que nós acabámos de ver tem isso tudo, ok? É simples, é memorável, convida-nos a querer ver mais, porque eu já vi este anúncio 50 vezes e cada vez que vejo emociono-me, cada vez que vejo rio-me, cada vez que vejo consigo ficar a pensar naquilo. E ao mesmo tempo é divertida. Neste caso não de ler, mas de ver. E o copywriting, vocês vão perceber já daqui a pouquinho tempo de que é que isto se trata, não é? Mas passa também muito por aqui, e sobretudo por ser simples, e esta é a minha batalha, é o meu cavalo de batalha, é a simplicidade. É a simplicidade porque eu acredito de facto que a comunicação tornada simples é muito mais eficaz do que a comunicação que nós achamos que é toda conceptual e cheia de truques e que, não, as pessoas vão gostar imenso. As pessoas gostam se perceberem, se não perceberem não gostam, ok? Porque há outro problema aqui, que é, nós muitas vezes, as pessoas muitas vezes fazem grandes campanhas, todas pseudo-intelectuais, e depois a maior parte das pessoas não percebem, e há um problema ainda maior, que é, acabamos por fazer com que as pessoas se sintam pouco inteligentes. E isto é um perigo muito grande para quem está a comunicar. Okay? Nós não queremos, em momento algum, que as pessoas sintam que as estamos a fazer sentir burras. É um horror. Está bem? Portanto, decorem estas 4, este mantra, tornar tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu escrevo simples, memorável, que convida as pessoas a ler, a olhar para aquilo que eu estou a fazer, se for um vídeo, a ver o vídeo, e que se torne divertido. Está bem? Porque para triste, para chato, para difícil, para aborrecido, já basta a vida. Portanto, naquilo que nós estamos a fazer e que estamos a exercer aqui, pôr aqui o exercício da nossa criatividade, vamos tentar sempre seguir este caminho, está bem? Então, o que é que nós vamos ver aqui hoje? Vamos ver o que é isto do copywriting, vamos tentar perceber também como é que funciona aqui a ciência, pouco ou nada, pouco secreta de um bom título, porque os títulos são fundamentais para que as pessoas parem o que estão a fazer e olhem para o que nós estamos a dizer. Quais são as regras fundamentais de um bom copy? Vamos analisar alguns copies também e vamos fazer aqui, depois ver também aqui alguns exercícios práticos, está bem? Para chegar, isto nas próximas 2 sessões, para chegarmos depois à checklist final de um copy. Os objetivos que nós temos para estas sessões são apresentar-vos o conceito de copywriting e algumas técnicas que podem ser utilizadas para que vocês tenham melhores resultados, e é possível ter melhores resultados, e há muitos colegas vossos de profissão que passaram por estes workshops e que me foram dizendo depois, a posteriori, que estavam a aplicar as técnicas que nós tínhamos aqui visto e que tínhamos abordado aqui e que estavam a ter resultados diferentes.
Porque, como nos disse há muito tempo um senhor relativamente conhecido, chamado Albert Einstein, loucura, ou a definição de insanidade, é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, está bem? Portanto, eu quero, acima de tudo, é essa a minha preocupação, é que vocês consigam levar daqui alguma coisa que vos permita começar a fazer diferente e a ter resultados naturalmente diferentes, está bem? Depois vou mostrar-vos como aplicar aqui algumas técnicas de copywriting no mercado imobiliário. No final do módulo, cada um de vocês deve ser capaz de utilizar essas mesmas técnicas aprendidas em contexto profissional e desenvolver um processo de comunicação que seja mais direto e mais eficaz. E para isso, mais uma vez, tenho que insistir e fazer a pergunta: já tens? Oi? Já tens o teu Dar a Volta ao Texto? Está à venda nas lojas FNAC e RTL, podes comprá-lo aqui mesmo em martimariano.pt. Agora parecia aqueles spots publicitários no meio do preço certo. Mas aquilo funciona. Portanto, achei que podia tentar. Está bem? É fácil, martimariano.pt, podem encontrar lá o livro. Eu também vou fazer outra coisa, estava aqui há bocado a falar com o Rui, vou falar com a Domínio Binário para ver se vocês podem depois também ter o livro à vossa disposição no site da Domínio Binário, portanto vamos ver quando é que isso pode ser possível, mas para já está à venda aqui através do meu site, vocês depois têm lá o link direto para a página da UC, onde podem fazer a vossa encomenda, ou então passar pelo meu FNAC ou o meu Bertrand, ou o Continente, que também tem, e poderem encontrar no vosso. Agora, vamos ao que interessa, e preciso só que me deem um minuto para eu ir buscar aqui o meu aparelhómetro para passar aqui os slides. Um minutinho, venho já, está bem? De volta, desculpa, está aparecendo corrupção. Vamos já aqui. Só aqui um instantinho, só para ver se isto. Ok, já está, não era preciso. Está ótimo. Vocês estão. E agora tenho que ir aqui, ok. Ok. Já cá estamos. Ainda não estão a ver. Agora já estão a ver. Ok. Bora ver. Então. Spoiler alert. Escrever é duro. É muito duro. Ok? Não há como pôr paninhos quentes em cima disto. Escrever é difícil. Fazer disto uma prática diária também não é fácil. Aliás, se fosse fácil, toda a gente fazia isto. A gente escrevia, não é? E o que nós ouvimos mais vezes é a frase, e certamente vocês também, alguns de vocês já disseram, o que ouvimos mais vezes é que eu não tenho jeito nenhum para escrever. Eu realmente gosto muito de ler, ou gosto muito de coisas, mas para escrever não é para mim. E este tipo de declaração vem muito de trás, vem sobretudo de um período das nossas vidas em que estávamos, simplesmente é o período da escola, em que andávamos na escola, e muitos de nós não conseguimos mentalmente sair desse período da escola, onde vimos as nossas tentativas, e infelizmente o modelo de escola que nós temos hoje, ou que ainda temos, que aliás, tudo evoluiu no planeta, tudo, menos a escola. E isto é uma tristeza que eu tenho, carrego grande, dizer, e para quem tem filhos isto é difícil de aceitar, mas é uma realidade, que é a escola é igual há quase 150 anos. Ou seja, continuamos a querer ter as crianças, na maior parte das escolas, sentadas, quietas. Eu vejo a diferença, por acaso a minha filha teve muita sorte este ano, porque apanhou uma professora incrível mesmo, que deixa que eles andem em pé pela sala, que vão fazer coisas diferentes, que se vão ajudar uns aos outros. Mas, na maior parte dos casos, a escola o que quer é crianças sentadas, que não façam barulho, que sejam receptoras de informação e não emissoras, e isto é castrar e arrebentar com a capacidade criativa de uma criança, ok? Depois, começamos a querer fazer o quê? Começamos a querer impor-lhes as regras para aprender a escrever e a ler, tudo bem, sim senhor, mas nós, quando eu falo em nós, falo na nossa geração, a nossa geração e pessoas mais velhas que eu faço 40 anos este ano,
nós passámos por um período em que não havia grande espaço nem abertura para dizermos o que quiséssemos, para escrevermos da forma que quiséssemos, e havia, sobretudo, uma caça ao erro, uma caça constante àquilo que saía fora do comum, depois era castigado com textos inteiros riscados a vermelho, depois era a letra que era horrível, e depois era tudo numa fase em que nós estamos a aprender e em que precisamos de encorajamento e não de quem nos rasgue de alto a baixo. E, portanto, aquelas pessoas, e não são muitas, que conseguiram passar por isto, e eu passei por isto, a ouvir a tua letra é horrorosa, tens uma letra parece gatafunos de galinha ou cocó de galinha, parece, é horroroso, é muito difícil de ler isto, numa fase extremamente complicada da minha vida, em que os meus pais estavam a divorciar, em que de facto foi um período extremamente difícil, quando tinha ali 7 anos, e isso podia claramente ter feito, como fez a muito boa gente, podia ter feito com que eu perdesse toda a minha vontade de escrever e toda a confiança naquilo que eu queria fazer. Ou seja, tive que ter uma capacidade de resiliência, de resistência muito maior, porque perante tudo aquilo que eu vi, tive que ser capaz de continuar a escrever. Agora, o que eu sei é que, como eu dizia, escrever é duro, ok? É muito duro. Não é para todos, tal como a matemática não é para todos, tal como a física quântica não é para todos, ou seja, é preciso também gostar de fazer isto, porque escrever dá muito trabalho, okay? Dá mesmo muito trabalho. Não basta chegar, sentar e sem pensar em nada e de repente, agora vou começar a escrever. Vai correr mal, e certamente que vocês já passaram pela... digam, aliás, vou perguntar-vos aqui no chat, como não os posso ver nestas formações, vou-vos perguntar aqui no chat quem é que já passou pela sensação horrorosa de abrir uma folha de Word, uma folha em branco, não fazer a mínima ideia do que é que se vai escrever, mas saber que tem que escrever alguma coisa, e ficar a ver o cursor a pescar e não conseguir cuspir nenhuma palavra. Ficar bloqueado. Quem é que já passou por isto? Só dizerem eu não, por acaso tenho facilidade. Eu tenho quase a certeza que a maior parte de vocês já sentiu isto. Aliás, eu já senti isto muitas vezes, sobretudo nos dias em que faço o contrário daquilo que eu sei que se deve fazer. Okay? Quanto mais não seja nos tempos de escola, isso aconteceu muitas vezes, que é, se eu parto para um texto, seja ele qual for, seja um post no LinkedIn ou no Facebook ou no Instagram, seja o momento em que eu vou gravar um vídeo, seja o e-mail que eu vou enviar para um cliente ou para um possível fornecedor ou para uma angariação que eu estou a fazer, seja lá o que for. E se eu não faço a mínima ideia do que é que eu vou fazer, do que é que eu tenho que escrever, do que é que eu quero escrever, e se me sento à frente da folha à espera que chegue a inspiração, 9 em cada 10 pessoas bloqueia. E bloqueia porquê? Porque começa a sentir uma pressão enorme e a cada minuto que passa, ou cada segundo que passa sem eu dizer nada ou escrever nada, dentro do meu cérebro começa a nascer a ideia, e a ganhar força a ideia, de que eu não sirvo para isto. Eu não tenho o talento para fazer isto, eu não tenho a capacidade para fazer isto, eu não tenho quase sequer o direito de estar a fazer isto. Okay? Não vamos mais longe. Isto são aquilo a que se chama, na psicologia também, são as crenças limitadoras. E nós acreditamos muitas vezes nisto, e depois o que acontece é que temos comportamentos que se vão acumulando e que se vão enraizando em nós, que vão confirmando estas mesmas crenças de que, eu de facto eu não sirvo para isto, eu não devia escrever, eu não sei escrever, eu não tenho jeito nenhum para escrever, e isto vai ganhando força, e é por isso que depois tanta gente desiste. Eu posso-vos dar um exemplo, por exemplo, que diz respeito aos blogs. Vocês certamente lembrar-se-ão que aqui há uns anos os blogs eram um formato de publicação e de comunicação muito utilizado. O que acontece é que depois criar um blog é muito fácil. É fácil, não tem assim grande ciência, vai só o WordPress, aquilo tem lá o step by step, como é que se faz para criar um blog. O difícil nisto é manter um blog. Neste caso, vamos imaginar, eu deixei de escrever todas as semanas no meu blog, mas criei um formato de newsletter
que já partilhei convosco, mas que volto a partilhar aqui, está bem? Vou só aqui buscar o link, porque acho que acaba sempre por ser importante. Hoje já não a apanho, porque ela já saiu há uns 10 minutos. Mas, o que é que eu fiz? Eu, dentro do meu blog, comecei a usar a newsletter, criei a minha newsletter, e comecei a usar a newsletter para servir de base àquilo que eu fazia no blog. Depois, com uma vantagem, que é com um contacto mais direto, ok? Continuo a gostar muito de escrever artigos, passei a fazer muito isto no LinkedIn, e depois passei a transformar as minhas newsletters em pequenos artigos, ok? Que mantenho semanalmente. Agora, aconteceu, parei em períodos de férias, ela já fez 2 anos, e aconteceu-me 2 vezes, em 2 anos, 2 vezes, eu não ter assunto para escrever. E aconteceu-me há pouco tempo, eu dizer assim, pá, eu não tenho nada para, eu sinto que não tenho quase nada para dizer, então, e estava na Madeira de férias, e dizia, pá, esta semana não vou escrever. Paciência, não escrevo na outra, a seguir. Também ninguém vai morrer para eu não escrever uma newsletter. Nem eu também vou morrer por não escrever a newsletter desta semana. E como é de borla ainda, porque eu vou lançar muito em breve uma newsletter, o serviço de newsletter paga, ok? Como é de borla, ainda pensei assim, pá, as pessoas que me conhecem, e estou a fazer agora a mesma coisa no LinkedIn, que é deixar de me obrigar a ter que escrever aquilo todos os dias, porque parece quase como se tivesse que provar a alguém que sei fazer o que faço, mas dizia eu que há muita gente que começa, e depois como sente que isto é difícil, sente que é lixado andar a tentar encontrar conteúdos todos os dias para dizer o que é que seja, todas as semanas, as pessoas desistem. E é por isso que nós temos quase 2.000 milhões de blogs na internet. Porque há tanta gente que começou e que acabou por desistir. Okay? Eu não desisti, agora vamos criar um blog da empresa. Já está a ser desenvolvido no site, está tudo bem escrito. Mas o que se passa é que, de facto, é difícil. Pá. Isto é duro. E muitas vezes é duro. Para quando se começa, então, é muito duro. Porquê? Porque quando nós começamos, nós não temos leitores. Ok? Não temos ninguém. Eu andei para aí quase 3 anos a escrever no meu blog, onde eu tinha, sei lá, quem me lia, aliás, a minha mãe e 2 ou 3 amigos. Na altura, nem sequer a minha namorada, na altura, lia. Ela, aliás, depois quando lia, havia aquela desidentificação que me matava, que era, pá, este rapaz tem cada ideia. E eu pensava assim, este rapaz tem cada ideia. Portanto, isto que eu acabei de escrever saiu-me da pele, saiu-me de dentro das veias, e a única coisa que há a dizer é que este rapaz tem cada ideia. E isto desmoraliza, isto torna-se difícil de aguentar, e às vezes o que acontece é que as pessoas, o nosso cérebro entra em modo de sobrevivência e diz, forte, não faças isso, deixa de fazer isso, porque isso só estás a chatices, portanto para de escrever. E é preciso muita força de vontade. Okay? Agora, nestas coisas não há como ouvir os mestres. E os mestres nisto de copywriting, um dos grandes mestres que eu sigo é possivelmente aquele que é chamado como um dos pais da publicidade e que se chama David Ogilvy, okay? Que tem a agência também, formou este grupo de agências mundialmente famoso que se chama Ogilvy & Maher, e que ele nos disse que quando escrevo um anúncio, eu não quero que me digas que o achas é tão criativo, eu quero que o aches tão interessante que compras o produto que eu estou a vender. Ok? E vocês fixem isto que ele está a dizer. Porque a criatividade, e hoje em dia ela é muito importante, e hoje em dia há centenas, dezenas e dezenas e centenas de prémios de criatividade para as agências ficarem todas felizes e celebrarem e tudo mais, mas no fundo, aquilo que importa para quem trabalha nesta área, para quem escreve e quem faz campanhas de publicidade para trazer mais notoriedade para a marca, para trazer mais resultados, para seja qual for o objetivo da campanha, porque há objetivos diferentes nestas campanhas, não é? Eu posso querer angariar mais leads, eu posso querer, há pouco tempo, lá está, falávamos, acho eu, de uma pessoa que nos contactou, que nos procurou, uma colega vossa, e dizer, eu quero 500 leads qualificadas por mês. E eu assim, nós dizemos, sim senhor, e quer conteúdos, e quer isto, e quer aquilo, e quer pagar o menos possível. E isto é um problema. Okay? É um problema porque nós, enquanto não mudarmos esta mentalidade, nós dificilmente vamos conseguir ter resultados, porque nós queremos ter tudo, este mundo e o outro, mas não queremos gastar nada. E as coisas não se fazem assim. Não é? Eu posso dizer-vos, vocês pensam que há marcas com uma penetração a nível global,
Acham que a Coca-Cola e que a Nike estão a contar tostõezinhos e cêntimos naquilo que estão a gastar em publicidade? Não, não podem. Não podem sequer ter essa veleidade e achar que podem gastar cêntimos e buscar milhões, porque não é sequer real, ok? Portanto, fixem isto. Termos alguém que nos diz, o vosso anúncio está tão criativo e depois não fazemos uma única venda. Vocês têm anúncios muito fixos e investem dinheiro em fazer esses anúncios e depois, eles são muito criativos, passam muitas giros e depois, então e quantas avaliações é que conseguiste fazer? 0. Então e quantos CPCVs é que conseguiste fazer à conta disto? 0. Então e quantos contactos é que tiveste? 0. Ou seja, o que é que se está a passar? A empresa que vocês contactaram, ou a definição que vocês fizeram para o trabalho, não foi correta, está-vos a prejudicar e, sobretudo, há uma coisa que me preocupa bastante, é quando as agências, e sobretudo as agências grandes, que fazem um trabalho muito chapa 5 para todos os clientes, cobram muito dinheiro para exatamente fazer essa chapa 5, e depois fazem anúncios, estão mais focados e preocupados em concorrer a prémios de criatividade do que vender, do que trazer resultados. E isto é brincar com o dinheiro dos clientes. E isso deixa-me doente. Isso deixa-me muito, muito chateado, porque se há coisa que eu acho que é impossível nós podemos fazer é brincar com o dinheiro do cliente. Okay? Mesmo que se for para fazer experiências, têm que ser experiências calculadas, têm que ser experiências controladas. Não posso de repente dizer, vamos fazer um vídeo ou um filme de publicidade que custa 100 mil euros, vamos buscar o Alan Jerónimo e a Cláudia Vieira e mais não sei o quê, mas depois a história é uma caca, não tem nada que o sustente, é muito criativo, sim senhor, mas depois não vendeu. Reparem o que é que aconteceu, e vamos voltar um bocadinho atrás, só para vermos no vídeo da Superboc, ok? Voltar um bocadinho atrás, só para vermos alguns traços de copy que estão aqui. Reparem, isto é uma mistura de storytelling e copywriting, mas vamos ver aqui algumas coisas. Vou parando no vídeo para vocês perceberem. Tudo isto é escrito, ok? Tudo isto tem uma lógica, tudo isto tem uma sequência, e um storyboard, e uma ideia. Então, aqui. Vai. Vou fazer pausa nos situações. Ok? Que é para mostrar. Sim. Ali, oi. Aqui. Primeira. Fogo. Ali. Superboc. Ok? Primeira referência à marca. Está ali. É surda, ou seja, é muda. Eles não precisam de falar na marca, mas ela está ali. Primeira referência. Ok? Primeira e segunda, as caixas, aqui à esquerda do rapaz. Isto é um desespero, assim. As caixas e o logo. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Entra a música que nos faz remeter para o quê? Para uma coisa calma. E depois, nem toda a gente percebe inglês, okay? Isto também é verdade. É para um público que vai buscar o significado da música. E a música é um clássico. Traduzida à letra, words don't come easy. As palavras não me saem com facilidade, ok? Pumba. A terceira referência à marca. Todos nós conhecemos o rótulo do Superboc, mas aqui começa aquilo que nós vamos ver a seguir. E já vamos perceber, na definição de copywriting, já vamos perceber porque é que isto é tão importante. Aqui começa, mais uma vez, a marca a posicionar-se e a tornar-se memorável, a tornar-se divertida, a tornar-se simples e inesquecível. Okay? Depois, o que é que isto nos mostra? Situações que acontecem a todos nós, pelas quais todos nós já passamos. Mais uma vez, todos nós conhecemos o logo, todos nós conhecemos esta marca, sim. Passar. Okay. Continua.
tudo em copos limpos. Nova edição limitada Superboc. A cerveja que diz o que não te sai. Ok? A cerveja que diz o que não te sai. Edição limitada Superboc. Agora, há aqui várias coisas por trás disto que são extremamente bem feitas. O que é que isto... não sei se vos falei ou não, mas falo-vos agora novamente. O território da Superboc, quando se diz o território em publicidade, é qual é que é a área na qual a marca se posiciona. A marca posiciona-se constantemente ao lado, ou seja, no território da amizade. Okay? No território dos amigos, das festas entre amigos, da importância dos amigos, da importância... Se vocês forem ao YouTube à procura de vídeos da Superboc, que são muitos, vocês vão perceber ao longo do tempo que exatamente é isto. É amigos, amigos, amizade, o valor da amizade, a importância da amizade. E pelo caminho, o que é que a Superboc faz? Posiciona a sua marca, posiciona-se enquanto marca, neste caso, ao lado das pessoas, no sentido de, neste vídeo em particular, que é nós fazemos parte de tudo aquilo que é a amizade, inclusivamente das discussões, das chatices, dos problemas, das zangas, e também estamos lá nos momentos em que as pessoas fazem as pazes. E isto é brutal, porque a marca associa-se e entra na cabeça das pessoas, no nosso imaginário, como, estamos entre amigos, vamos ver uma mini, vamos ver uma cervejinha. E poucas bebidas existem, têm esta capacidade, não é? A cerveja tem muito esta capacidade. E percebendo isso, a Superboc agarrou o território da amizade e cavalga em cima disto. Se vocês forem ver a Sagres, o posicionamento da Sagres já é diferente. Ok? E a Sagres tem perdido muita cota de mercado à conta disto, porque a Superboc consegue ser mais criativa nestes anúncios, consegue ser mais ir ao coração, consegue ser mais emocional. E como nós vimos na semana passada, quando uma marca consegue ser emocional e quando uma marca consegue mostrar aos seus clientes, aos consumidores e aos possíveis consumidores, porque isto é muito de posicionamento de marca para ganhar cada vez mais notoriedade, para ir buscar nós clientes, para fazer ver às pessoas que nós estamos sempre aqui para defender a amizade, ok? E é isto que a Superboc consegue fazer, é colocar-se ao lado das pessoas e mostrar que na hora e na altura em que há problemas, vocês podem ir buscar a ajuda da Superboc para resolver esses mesmos problemas. E isto é incrível, é fantástico. E sim, eles recebem e merecem bem os prémios que vão recebendo, está bem? Então, o que é que será isto de copywriting, afinal? Será que é aquela coisa dos direitos de autor das músicas? Será que é escrever artigos em blogs? Será que é escrever posts nas redes sociais? Ou será que é a escrita persuasiva que tenta convencer as pessoas a fazer uma determinada ação? E que procura conseguir uma conversão dessas mesmas pessoas? O que é que vocês acham? Será a primeira? Né? Será a segunda? Né? Será a terceira? Né? Ora bem, claro, é a quarta. Ok? É isto mesmo. E é também a arte de escrever com o objetivo de persuadir ou convencer alguém a fazer qualquer coisa. Não tem que ser só vender, está bem? Porque muitas vezes, e isto é importante que vocês também pensem, há negócios que não estão sempre a vender. Até vos digo mais. Numa lógica de comunicação, para o cliente final, para o consumidor, é aborrecido quando nós temos marcas que estão constantemente a tentar nos impingir ou vender coisas. As marcas que nós mais gostamos, aquelas marcas que chamamos as love brands, portanto, as marcas que nós amamos, muitas vezes aquilo que fazem é aquilo que a Superboc vai fazendo, ok? Que é trazer-nos conteúdos que nos sensibilizam, que nos comovem, que nos emocionam, com os quais nós nos conseguimos relacionar, sem haver uma tentativa de venda direta, ou seja, sem que haja um discurso constante de compra isto, compra agora, compra isto, compra agora, compra já, compra hoje, compra agora, compra isto, atenção, está quase a acabar o prazo, não percas a oportunidade. Isto é estar constantemente a ser vendedor. E se há uma coisa que nós fomos aprendendo ao longo da vida é que, sim, nós gostamos de comprar coisas, mas não gostamos que estejam sempre a tentar nos impingir coisas de que nós não precisamos, está bem? Reparem, vou-vos dar um exemplo que é o mais claro de todos. Eu tenho muita solidariedade com estas pessoas, embora também fuja delas muitas vezes,
que é aquelas pessoas que, pobres coitadas, estão a tentar vender cartões de crédito nos hipermercados, nos centros comerciais. E que nós chegamos e elas estão sempre colocadas estrategicamente, quase à saída das escadas rolantes. E é uma coisa que eu nunca percebi, por acaso eu vou escrever sobre isto, que é, eu nunca percebi porque é que estas pessoas fazem isto, que é, estas pessoas tentam asfixiar-nos quando nós entramos no centro comercial e subimos as escadas rolantes, chegamos ao cimo das escadas rolantes e estamos com um estado de espírito de, epá, vou aqui, preciso de alguma coisa, vou ver aqui umas lojas, e quando chegas lá ao cimo, levas logo na cara com aquelas pessoas que estão ali e que começam logo a aproximar e vêm, bom dia, posso, não sei o quê. E a nossa reação, a nossa primeira reação, quase todas as pessoas é fugir. É fugir e dizer, não, desculpe, não tenho tempo, obrigado. Não tenho tempo, obrigado, desculpe. E isto devia ser uma resposta clara para estas pessoas. Devia ser uma resposta clara de, sim, já percebemos que vocês estão aqui para nos tentar vender cartões de crédito, nós não queremos cartões de crédito. Portanto, arranjem outra estratégia, ok? E tenho a certeza que todos vocês também já fizeram esta fuga para a frente ou para o lado, ou fingiram que não os viram, ou pegam no telefone para não terem que olhar para cá. Porque isto acontece, por exemplo, que é, eu olho para aquelas pessoas e eu sinto alguma solidariedade. Eu penso, vocês estão a tentar fazer pela vossa vida, vocês estão a tentar vender o vosso produto, estão a tentar ganhar o vosso dinheiro, estão a fazer o vosso trabalho, mas é muito inglório e muito ingrato. E então, muitas vezes, para não sentir esta quase que culpa por não falar com aquelas pessoas, nós inventamos aqui coisas que fingimos que estamos, por exemplo, a falar ao telefone. Já fiz, estou já a descer. Porque não queremos ser abordados desta forma, não é? O copywriting também é o coração e a alma de uma estratégia de marketing, porque tudo o que nós tentamos comunicar e dizer às pessoas tem por base a escrita, tem por base a tentativa, nós enquanto negócio, de nos posicionarmos como pessoas que estão prontas para ajudar numa missão como é a de procurar uma casa, como é esta e eu falava sobre isto ontem com a malta da comunicação e marketing do Doutor de Finanças, a quem tenho estado a dar formação também, que é, vocês trabalham naquilo que é um dos negócios mais importantes e uma das áreas mais importantes da vida do ser humano, que é a área do imobiliário, ou seja, é de longe o empréstimo a ligação mais duradoura que nós temos com instituições, é com o banco, onde pedimos o empréstimo para comprar a nossa casa, ok? E por isso, é normal que vocês tenham que vender, que precisem de vender, mas também têm que se posicionar de uma forma em que vão mostrar às pessoas que nós estamos aqui para vos ajudar. Nós estamos aqui para resolver os vossos problemas. Nós sabemos quais são os vossos problemas. Nós sabemos que andam à procura de casa porque a família vai aumentar, porque as despesas estão a aumentar e têm que mudar para uma casa mais pequena, e isto também acontece, ou porque a família vai aumentar e eu quero aumentar a minha casa, ou porque de repente recebi uma herança e quero comprar uma casa de férias, ou porque quero oferecer uma casa aos meus filhos, ou seja qual for o motivo pelo qual as pessoas vos procuram, não é? Mas tudo isto parte da comunicação, parte da forma como vocês comunicam e falam com as pessoas. E se ainda acham, e a minha missão nestas duas sessões vai ser esta, se vocês ainda acham que não é importante a forma como nós escrevemos e aquilo que nós dizemos às pessoas, vocês vão pensar duas vezes e vão sair daqui a dizer, sacana do gajo sem cabelo, ele tem razão. Porque isto assenta tudo na forma como nós comunicamos. E estas formas de comunicar, seja, por exemplo, por e-mail, seja por SMS, seja através de um vídeo, tudo isto tem que ter por base a escrita, tudo isto tem que ter por base princípios de comunicação, tudo isto tem que ter por base o respeito pelo aquilo que são as necessidades das pessoas. Porque, como eu vos disse na semana passada, são as pessoas que são os heróis das nossas histórias. São elas que vão conseguir fazer transformações, que vão passar do ponto A para o ponto B. Nós somos o comboio que as vai levar do ponto A para o ponto B. O comboio, o avião, o carro, o barco, a bicicleta, o triciclo, os patins, são o que vocês quiserem. Mas nós somos o veículo que vai levar a pessoa daqui até aqui. E é assim que nós temos que olhar para nós, ok? Nós não significamos nada mais para estas pessoas do que isso. Somos um meio para que as pessoas consigam atingir um fim. E quando nós conseguimos pensar em nós mesmos, em nós próprios, desta forma, evoluímos bastante. Porquê? Porque percebemos qual é que é a nossa função.
qual é que é a nossa missão aqui. E conseguimos enfiar nas nossas cabecinhas que somos muito mais insignificantes do que aquilo que julgamos ou que queremos julgar ou que queremos acreditar. Porque nós temos, e isto são problemas que o ego nos coloca, nós temos muito esta ideia de que somos especiais, somos incríveis. Não somos. Nós somos, pensem, caramba, nós somos no meio de 8 mil milhões de pessoas, num planeta que é pequenino, mas que ao mesmo tempo é gigante. Nós vivemos aqui, com sorte, chegamos até aos 90 anos, e quando se chega, hoje em dia cada vez mais pessoas chegam aos 90 anos, mas é uma sorte chegar aos 90 anos num planeta que tem milhões. Portanto, a nossa passagem por aqui é tão curta e fugaz, e muitas vezes vamos embora e o que fica são memórias, são histórias, é isto. E, portanto, aquilo que nós devemos pensar mesmo é como é que eu posso ajudar estas pessoas, como é que eu posso tornar-me memorável, como é que eu posso ajudar a resolver o problema nas suas vidas e, mais do que tudo, é tornar ou melhorar, de alguma forma, ajudá-los a melhorar as suas vidas, ajudá-los a sair do ponto A para o ponto B, mas havendo um crescimento, porque ninguém quer mudar para pior, certo? Ninguém, nenhum de nós gosta de mudar para pior. Se é para mudar, seria para melhor. Mas hoje em dia, isto é mais persuadir, influenciar, interagir com as palavras, ok? E no fundo, aquilo que nós também queremos é que seja possível e se torne possível, e é isto que nós fazemos, juntar palavras de maneira a fazer com que as pessoas gastem dinheiro. E elas gastam, ok? Quantos de vocês certamente já passaram por isto também, que é quantos de vocês nunca compraram alguma coisa que não precisavam, mas que acabaram por ser convencidos a comprar porque está em promoção, porque de repente entrou... A Ana farta-se de gozar comigo, a dizer que cada vez que eu entro no Continente, ou no Pingo Doce, ou seja lá onde for, que estão a ver pelas câmaras até, pregam as mãozinhas e lá vai aquele, atenção, e depois vai ser uma maravilha, cada vez que ele vem, compra sempre alguma coisa que não precisa. Porquê? Porque também trabalho nesta área e que muitas vezes deixo-me tentar perceber se sou ou não sou convencido a comprar coisas. E eu sou aquela pessoa que até com uma lista, levo uma lista e às vezes vou já lanchei, já comi, sigo aquelas regrazinhas todas, não vais para o centro, não vais para o supermercado com fome, levo uma listinha certinha e depois de repente passo por alguma coisa e digo, por acaso falta-me lá vinho, por acaso olha aqui este livro. Eu às vezes até fujo e tento não me aproximar da secção dos livros, exatamente porque para não cair neste erro. Depois, outra coisa, que é para não comprar livros repetidos, que já me aconteceu muitas vezes, e depois tenho que oferecer às pessoas a irem trocar. Ok? Agora, o que é que eu quero que vocês pensem? Pensem nisto como se fosse um primeiro encontro. E agora expliquem-me e digam-me aqui no chat. Como é que nós vamos vestidos para um primeiro encontro? Atenção, eu já saí do mercado há muito tempo, neste ponto, mas isto também é válido para uma primeira reunião. Ok? E como é que vocês vão vestidos? Vamos então pensar para um primeiro encontro com alguém ou para uma primeira reunião. Vocês vão mal vestidos. Vão com o cabelo todo despenteado, cheios de remelas nos olhos, a cheirar mal na boca, sem comer, com uma roupa toda rota. É assim que vocês vão para os primeiros encontros, as primeiras reuniões com novos clientes. Respondam no chat, gente. Sempre que eu parar aqui um bocadinho é para vocês responderem. Como é que vocês vão vestidos para o primeiro encontro? Olha que bela palavra, Hugo. Aprumadinhos. Exatamente. Nós vamos bem vestidinhos, vamos com o perfuminho, com uma boa roupa, a cheirar bem, uma camisinha passada, uma roupinha passada, um vestidinho bonito, vamos bem arranjados. Gostamos de tentar chegar ali a horas. Para quê? E porquê? E porquê nós fazemos isto? Porque sabemos que, para bem impressionar, porque sabemos, acima de tudo, que a primeira impressão que nós deixamos nos outros é decisiva. E há aquela célebre frase de não temos duas oportunidades para deixar uma boa primeira impressão. Não concordo, ou melhor, concordo, porque é óbvio, se é a primeira impressão, só temos uma oportunidade para deixar. É possível reverter isto, ok? É possível reverter uma primeira má impressão que deixamos, e acontece-nos muitas vezes, sobretudo com amigos que vamos fazendo, mas é preciso tempo. E nós muitas vezes não temos tempo. E com clientes, então, muitas vezes não temos tempo, ok? E por isso é fundamental.
E agora eu vou-vos contar uma pequena história. Ok? A Wanda vende. E eu digo que a Wanda vende porquê? Porque eu sou uma daquelas pessoas, eu sou muito, muito, muito crítico do tipo de fotografia que mais se vê. Felizmente estamos a começar a ver cada vez mais pessoas a fazer isto que a Wanda fez aqui. Eu vou-vos perguntar, em vez de estar já a começar, o que é que vocês acham, o que é que vocês veem nesta forma de se apresentar da Wanda, que é diferente da maior parte das pessoas que têm este tipo de cartazinhos, por exemplo, da Remax, ou seja lá o que for. O que é que está aqui de diferente? O que é que a Wanda fez que a maior parte das pessoas não faz? Vamos lá, quero ouvir as vossas opiniões. Pensem comigo. O que é que a Wanda fez aqui que vos chama a atenção? Descontraiu. Como, Cláudia? Exatamente. Descruzando os braços. Muito obrigado. E isto é um sacana de um flagelo. E não é só na área do imobiliário, mas no imobiliário tem muito. Eu às vezes vejo aqueles outdoors enormes que há colegas vossos que compram e que pagam e que aparecem com aquela posição assim. Também vou chegar para trás. Assim. E eu tive com uma agência com quem eu estive a trabalhar, na altura, perguntei-lhes, então, disse-lhes, olha, este tipo de fotografias, porquê que vocês tiram estas fotografias assim? Porque é assim que se faz. E eu perguntei-lhe, mas quem é que disse que era assim que se faz? Então, porque é assim que está convencionado, que funciona. Então, nós quando estamos braços cruzados, estamos com uma posição mais aberta, mais confiante. Eu assim, mas quem é que te disse isso? Onde é que está escrito que ter os braços cruzados assim, isto é uma posição de abertura, de naturalidade? Eles, então, porque é assim, eu assim, não é, está errado. Isto não é abertura nem naturalidade. Por muito que eu faça o meu melhor sorriso, eu estou, linguagem não verbal, eu estou a fechar a porta ao que vem daí, desse lado. Eu estou em posição defensiva, ok? Porque eu posso estar descontraído, a cruzar os braços, mas isto é uma posição defensiva. E depois as pessoas metem aquela coisa assim de lado, e eu pergunto, mas para que é isto? Para que é esta posição? Porque lá está, o que é que acontece? As pessoas fazem, botam-se assim, ficam à defesa, estão a rir, mas acham que estão a fazer uma coisa incrível porque veem os outros todos a fazer. E este é o tal efeito de manada que é perigosíssimo, que é, eu faço o que vejo os outros fazerem, nem sequer questiono. Eu vejo isto, sobretudo, vê-se muito ainda no LinkedIn. Há um encontro de empresários ou de diretores de marketing, de não sei o quê. Bora fazer uma foto de família, bora! Vamos, o que é isto, mesmo? O que é que leva as pessoas a pensar? Nada. As pessoas não pensam. E eu fiz isto e fiz um post sobre isto e foram encontrar a Wanda. E eu ia passar, isto aqui é em Lisboa, ali ao pé das Amoreiras, na zona da Artilharia 1, eu ia passar e eu presto muita atenção a isto, porque lá está, porque trabalho aqui convosco, porque dou formação nesta área do imobiliário, porque já tenho também clientes nesta área, e tirei esta fotografia. Isto é para mostrar aos meus alunos e é para mostrar às pessoas que estão a trabalhar. A Wanda conseguiu ser memorável. A Wanda conseguiu ser simples. A Wanda conseguiu convidar-me a olhar para o cartaz. E não passar por ele dizer mais um cartaz de olhos, braços cruzados. Não. A Wanda arriscou. Podia ter corrido mal. Dificilmente, neste caso, porque ela fez diferente. Está bem? E muitas vezes é na diferença que está exatamente a vitória. Ela descruzou os braços e depois numa posição divertida. Está-se a rir. Está a convidar as pessoas a quererem falar com ela. Isto chama a atenção. Okay? E ela tem sucesso, que eu falei com ela, depois encontrou-me e veio falar comigo, agradeceu muito o facto de eu ter feito aquele post, de ter falado sobre ela, e disse-me obrigado, e de facto, desde que eu mudei a minha fotografia e passei a ter esta, e pus esta, eu tornei, as pessoas começaram a procurar-me muito mais. Eu passei a ter muito mais pedidos de contacto, eu passei a ter muito mais telefonemas. Ou seja, isto funcionou, e funciona, porque a Wanda não está defensiva. E a Wanda não está a fazer aquilo que é um clichê dentro da área do imobiliário, que é toda a gente faz esta fotografia. E eu muitas vezes olho para as fotografias das pessoas e ponho-me a pensar, eu tenho o hábito estúpido de guardar fotografias que vêm, olha, mais uma, de guardar fotografias que me aparecem. Temos aqui esta, a Inês.
Guilherme, ok? A Inês, também ela assumiu aqui uma postura descontraída. E isto é encorajador. Para quem está a ver, isto dá vontade muito mais, porque eu penso, não é só mais um. Não é só mais uma pessoa. Não é só alguém a tentar e a procurar a fazer igual aos outros todos e ser mais uma carruagem dentro do comboio. Não. É alguém que está a tentar fazer diferente e que percebe que para tentar vender casas a alguém, estamos a falar mais uma vez de um investimento grande, eu tenho que ser uma pessoa de confiança, mas também uma pessoa afável. Uma pessoa com quem as pessoas possam partilhar coisas e inquietações, dúvidas, seja lá o que for. Está bem. Portanto, por isto, a Wanda vende. A Wanda tem uma comunicação empática. A Wanda tem uma comunicação interessante, tem uma comunicação, e depois nós vamos ver as redes sociais dela, e ela é de facto assim, tem um sorriso aberto. Agora, atenção, há limites, está bem? E eu já vi outras coisas, vocês também já viram certamente, e atenção, se alguma das pessoas que está aqui faz isto, eu não estou aqui para ofender ninguém, mas há umas popstars, que é assim, que eu acho que é a melhor forma de definir, dentro das áreas todas. Dentro da vossa também há umas popstars, e aqui há uns tempos apareciam imensas no Instagram, que são, a maior parte delas, mulheres, mas também há homens a fazê-lo, que usam o seu corpo e usam os seus atributos físicos, para não dizer outras coisas, para tentar vender mais. E fazem publicações que eu às vezes fico de queixo caído, e não é no bom sentido. É de queixo caído a pensar assim, porquê que estas pessoas estão a fazer isto? Ou seja, faz-me quase que sentir que estas pessoas estão desesperadas ou precisam tanto de atenção que se apresentam desta forma, muitas vezes quase despidas, com decotes até ao umbigo, ou homens também com a camisa aberta e cheio de músculo e não sei o quê, e a chamar a atenção para tudo menos aquilo que é importante. Está bem? E isto faz-me alguma confusão, porque acho que o que se perde é muito mais do que aquilo que se ganha. E perde-se naturalidade, perde-se confiança, perde-se credibilidade e ganha-se apenas a atenção de rebarbados e pessoas que o que querem não é comprar casa. Pessoas que querem é ver aquela pessoa todos os dias, porque ela parece muito mais despida do que os outros. Ou ele aparece muito mais despido do que os outros. E isto nunca é boa política. Então, o que é o copywriting, afinal? É qualquer texto escrito para tentar vender ou converter alguém a alguma ação. Okay? E isto pode ser coisas tão simples como assinar uma newsletter, como subscrever o meu canal do YouTube, como comentar um post que fizemos numa rede social, ou ver um vídeo até ao fim e deixar uma opinião, ou preencher um formulário, ou marcar uma visita num dia de open house, de casa aberta. Qualquer coisa destas é válida, ok? Eu quero que as pessoas façam aquilo que eu lhes estou a pedir para elas fazerem. Se for comprar alguma coisa, é comprar alguma coisa. Se for apenas uma ação, é isso então que eu vou ter que fazer. No fundo, eu estou a tentar levar informação de um cérebro para o outro. Este deve ser o objetivo número 1 de um copy. Eu quero informar as pessoas de que há aqui qualquer coisa que eu tenho do meu lado que lhes interessa. Está bem? E como é que nós fazemos isto? A escrever furiosamente. A escrever, a tentar encontrar formas de comunicar com as pessoas de uma maneira que elas reconheçam e com a qual se identifiquem. Okay? A tentar dizer às pessoas as coisas de uma maneira que elas reconheçam e com a qual se sintam confortáveis. Está bem? Agora, também é importante, porque estes conceitos misturam-se muito, e eu vejo muita mistura disto constantemente na internet, que causa confusão. É importante esclarecer e dizer que o copywriting é diferente do content writing. E qual é que é a diferença? No content writing, ou o content writing, é o processo de planear, escrever e editar conteúdos para a internet, acima de tudo para a internet, com objetivos ligados a estratégias de marketing e comunicação. E que passa muitas vezes por informar ou por entreter as pessoas. Não é? Sendo informação importante, mas de uma forma lúdica, de uma forma interessante. O copywriting, como nós vimos, é o texto promocional que procura levar a leitora a uma ação em particular. Ele pode ser publicado em vários meios de comunicação e pode procurar uma venda, uma conversão, uma subscrição, um comentário, uma partilha, um donativo, qualquer coisa destas como tínhamos estado a ver até aqui. Depois, há uma definição que eu gosto muito de um autor que se chama Robert W. Bly, que é um copywriter também histórico, sobretudo de copy de resposta direta. Ou
seja, daquelas pessoas que escrevem anúncios, muitas vezes ou para nos pôr na carta das cartas do correio, mas que nos pedem uma resposta imediata, tá bem? E o que é que ele nos diz? Ele diz-nos que um copywriter é um vendedor sentado atrás de um computador. Já não andamos porta a porta atrás das pessoas, ok? Vale a pena pensar nisto. Caríssimos, digam-me, alguma dúvida até agora? Alguma coisa que não estejam a perceber? Alguma pergunta que queiram fazer? Posso continuar? Também não falem todos ao mesmo tempo, está bem? Tudo bem entendido? Não falem todos ao mesmo tempo, não se atropelem. Ok, então, vou continuar. Importa aqui também que vocês pensem que escrever bem pode mesmo salvar uma vida. E as pessoas acham que isto é brincadeira quando eu digo isto. Acham mesmo que isto é brincadeira. Mas eu vou-vos mostrar como é que isto não é uma brincadeira. Está bem? Vamos comer avó é um bocadinho diferente de vamos comer avó. E nesta opção, a avó sai ilesa do almoço. E tudo aquilo que nós fizemos foi por ali uma vírgula. E é isto que muitas vezes escapa. Que é, nós temos esta missão, que é nós temos que ser exatos, temos que ser precisos na nossa comunicação. E hoje em dia não há desculpa para nós darmos erros destes, porque há muitas ferramentas que nos ajudam a escrever de forma correta. Eu vou-vos deixar aqui já uma. Okay? Que eu uso todos os dias. E uso todos os dias porquê? Porque mesmo escrevendo bem, e mesmo fazendo disto de vida, e mesmo sendo um escritor profissional, já me aconteceu fazer caca. E vocês dizem, mas vamos fazer caca como? Fazer caca a sério. E quando eu digo fazer caca a sério, já me aconteceu, e isto acontece quando nós queimamos etapas dos nossos processos. Okay? E o que é que me aconteceu? Aconteceu-me uma situação em que um amigo, um parceiro, estávamos a trabalhar juntos para uma marca, para uma empresa, neste caso, aliás, não foi estávamos a trabalhar juntos num projeto, foi ele estava com um projeto e precisava de ajuda com um copy. E então disse-me, pá, achas que me consegues desarrascar aí um copyzinho rápido para fazer para isto aqui assim assado? É uma empresa que vendia materiais isto foi logo no início da pandemia, materiais de tipo máscaras e coisas assim. Podes-me safar aqui um copy muito rápido? E eu, ok, agarrei, escrevi, e escrevi no Word e enviei. E ele agarrou e mandou aquilo para o cliente. E passado um bocado o cliente responde e diz assim, olha lá, mas tu pediste ao Rodrigo, tu pediste a alguém para escrever isto? E ele disse, sim, pedi ao meu parceiro de copy. Ele assim, isto foi escrito por um copy. É que está cheio de erros, pá. Ou isto vem com falhas, e vem com gralhas, e vem com coisas que estão assim um bocado confusas. E ele, assim, ok, sim senhor, vamos já refazer. Voltou e perguntou-me, Martim, isto não é para te dar na cabeça, é só para te perguntar, qual é que é o teu sistema de verificação do que escreves? E eu fiquei assim meio intrigado a olhar para ele assim, hã? E ele, sim, como é que tu verificas aquilo que escreves? E eu, então, no Word, leio 2 ou 3 vezes, leio em voz alta e depois envio. Mas então tu não trabalhas com nenhum software que faça essa verificação por ti? E eu, não. Ele, é que pá, temos aqui uma série de erros no texto. E o que é que eu percebi logo? Foi, Martim, para ajudar alguém, queimaste etapas do teu processo. E então, a partir daquele dia, eu disse a mim próprio que aquilo nunca mais haveria de acontecer. Eu nunca mais iria enviar um texto com erros para ninguém. E ele também foi o primeiro a dizer-me, peço-te imensa desculpa, porque te levei a fazer isto, porque te obriguei, entre aspas, a escrever uma coisa à pressa, sem teres tido a oportunidade de fazer as coisas como tu costumas fazer, e tu disseste que sim. E aquilo que eu te vou dizer, que tu pedir é, da próxima vez que isto acontecer, e se eu te fizer um pedido destes, e tu não te sentires confortável e disseres, não, eu em 20 minutos não consigo fazer, diz-me que não, ok? Tens de ser o primeiro a defender o teu próprio trabalho. E foi isto que eu passei a fazer. E passei a usar esta ferramenta, e desde então, nunca mais enviei nada para ninguém com erros. Bem? Agora, vamos passar já para aquilo que se chama de a ciência de um bom título. E eu quero que vocês pensem numa coisa, que é, por muito que se possa achar o contrário, o título é de longe a parte mais importante de um conteúdo.
Pensem. É através do título e a junção, neste caso da capa, que nós compramos um livro. É pelo título que nós compramos ou não compramos um jornal. É pelo título que nós clicamos ou não clicamos num artigo. Mais ainda, nós hoje em dia, e já há muitos anos a esta parte, nós tiramos conclusões imediatas sobre um assunto, sobre uma notícia, sobre uma informação, com base apenas no título. E reparem, em média, e isto foi um estudo feito na altura pelo David Ogilvy, pela empresa com quem ele estava a trabalhar, o Jesse Gallup, a fazer esses mesmos estudos, cerca de 5 vezes mais pessoas leem o título em vez do corpo do texto, ok? Em vez do texto completo. Portanto, quando nós vimos aquela história de ler só as gordas, há muitas pessoas que leem um título de uma notícia, e isto acontece muito no Twitter, leem o título e a partir daquele momento chega-lhes, ou seja, já tenho aqui a informação, já está no título, já vi o que é que aconteceu. E, portanto, quando nós escrevemos o nosso título, se tivermos apenas €1 para gastar, imaginando que temos €1 para gastar numa peça de informação, num conteúdo, 80 cêntimos vão para o título, ok? Agora, como é que deve ser feito e pensado o meu título? Ele deve ter ali no máximo 65 caracteres ou 9 palavras. E se nós formos ver, por exemplo, para um e-mail, isto é fundamental. Ter ali 9 palavrinhas, 8. Eu ainda agora no workshop que estive a fazer antes da sessão de autógrafos na Feira do Livro, fiz exatamente um exercício destes, que era, vamos imaginar que vocês estão a passear e a viajar pela Ásia, ok? Pelo Sudoeste Asiático, e que de repente têm uma epifania e dizem assim, epá, eu estou farto de fazer aquilo que faço, eu vou-me demitir, vou-me despedir. Ok, sim senhor, vou-me despedir. Tive aqui uma epifania, quero mudar de vida, vou-me despedir. Então, como é que eu vou fazer isto? Eu vou enviar eu agora não posso esperar para chegar a Lisboa, ou para chegar ao Porto, ou para chegar a casa e ir à empresa e me despedir. Não, eu tenho que enviar já um e-mail. Estamos a chegar ao fim do mês, para fazer contas, vou já enviar um e-mail. E então, o que é que eu vou dizer no meu e-mail? Como é que eu vou conseguir passar a informação que quero? Como é que eu vou dizer aquilo que eu quero para garantir que o meu e-mail é aberto? Que é este o primeiro grande objetivo do e-mail, é que as pessoas o abram. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que ter um título eu pedi às pessoas, escrevam um título que tenha no máximo 9 palavras, e quando acharem esse título com 9 palavras, cortem depois para 6. Está bem? E nós temos que ser capazes de prender a atenção das pessoas com um título em 9 palavras. Muito depressa. As pessoas têm que perceber claramente. O título é uma promessa que nós fazemos a alguém. Mas como assim uma promessa? Vou-vos já mostrar. Porque ele, para além de dever ser curto, porque nunca se esqueçam que o título está a aterrar na vossa inbox. E quando vocês saírem daqui, eu peço-vos que uma das coisas que vocês façam, é que vão à vossa caixa de correio, à vossa caixa de e-mails, e olhem para aquilo que é a fisionomia da vossa inbox. Eu estou a pensar aqui, se olha no Gmail, né, em que nós temos aquelas 50 ou 52 mensagens. E a primeira coisa que a vossa mensagem tem que fazer é romper por meio daquele ruído todo de e-mails que nós recebemos e que, da maior parte deles, sobretudo se estamos no Gmail, temos aquelas 2 tabs das promoções e das atualizações, muitas vezes, nós selecionamos as 50 mensagens todas e fazemos logo apagar tudo, nem sequer abrimos. Okay? Portanto, o meu título tem que ser descritivo, ele tem que conseguir dizer às pessoas o que é que se passou, ou o que é que eu vou falar. Tem que ser assente em factos, tem que ser objetivo e tem que fugir a 7 pés do clickbait. Sabem o que é o clickbait? Alguma vez ouviram esta palavra? Sabem o que é que significa o clickbait? Sim? Não? Sabem? Já alguma vez perceberam? Sabem o que é isto? Eu explico-vos. O que é o clickbait? O clickbait são aquele tipo de títulos que são escritos com um único objetivo, que é levar-nos a clicar. E depois nós entramos no artigo e ele muitas vezes não cumpre a promessa que está feita no título. Okay? Exemplos. Há uns bons anos, agora já não acontece tanto, alguns sites de informação nacionais, como por exemplo o Correio da Manhã ou o JN, faziam muito isto. Depois temos aqueles sites tipo os Dioguinhos e aquelas coisas assim, faziam títulos que tinham como único objetivo levar-nos a clicar e depois entrávamos dentro do artigo e aquilo não correspondia nada, em nada quase àquilo que estava escrito no título. Por exemplo, escândalo. Cristiano Ronaldo e como é que a outra se chamava? Cristiano Ronaldo e Georgina nus, não sei onde. Vamos imaginar, de férias na Sardenha. E depois as pessoas carregam para ir ver e quando estão a ver
estão os dois de costas, a Georgina de cuecas e o Cristiano de calça, também de sunga, e estão os dois de costas no barco a olhar para o mar. O objetivo qual é que era? É que as pessoas clicassem. E isto funcionava muito quando havia muitas marcas e muitos sites que ganhavam dinheiro com cliques, com o número de cliques. Isto depois passou a ser, a deixar de funcionar assim. Tá bem? Agora, isto é o efeito de um título. Eu lembro perfeitamente quando o Rodrigo Guedes de Carvalho nos ensinou isto na SIC, foi precisamente quase com este GIF, mas ele fez isto em loco. Portanto, ele representou isto, que é um título. É como se nós abríssemos uma porta e entrássemos numa sala cheia de gente e disséssemos, e perguntássemos, já sabem? O que é que nós respondíamos a alguém que nos pergunta, já sabem? Ou já sabes? Qual é que é a resposta que nós damos? Digam lá aqui no site, que é para ver se eu tenho que confirmar estas teorias. Digam lá aqui no chat, o que é que nós respondemos a alguém que nos pergunta, já sabes? O quê? Não é? Sim, já sabes. Sim, o quê? Exatamente. A resposta a este o quê é o título do nosso conteúdo. Já sabes o quê? Um acidente na A1 fez 5 mortos e 36 feridos. Já sabes o quê? As taxas de juros vão aumentar 6%. Já sabes o quê? Portugal é campeão da Europa de futebol. Já sabes o quê? O André Ventura ganhou as eleições e Portugal vai entrar numa ditadura. Já sabes o quê? Afinal, o Salazar não caiu da cadeira, ele foi empurrado. Estão a perceber a ideia aqui? Passem por. Vão a um site de informação, vão ao site do Expresso, por exemplo, ou ao site da SIC Notícias, e olhem para os títulos todos e façam este exercício, a ver se de facto se confirma. Já sabes o quê? O ministro João Galamba mentiu na Comissão Parlamentar de Inquérito, da TAP. Não é? É isto. E agora, quais é que são as melhores formas de títulos que nós podemos usar? Estas três são muitas vezes imbatíveis, ok? O porquê? Porquê que isto acontece? Como é que isto aconteceu? O porquê leva-nos a ir procurar resposta e o nosso cérebro tem, de facto, uma incapacidade crónica de não perceber o porquê das coisas. Exemplo muito claro, e que espero eu que ninguém aqui o conheça de perto, infelizmente eu conheço, que é quando temos alguém amigo ou na família que se suicida. Quando isto acontece, há um vazio tremendo, brutal. Porquê? Porque o nosso cérebro não tem respostas para o porquê daquilo ter acontecido. Okay? Nós não conseguimos perceber, porque não há uma explicação, e sobretudo se não há uma carta, se não há nada, e isto aconteceu com a minha irmã, se não há uma carta, se não há nada, nós ficamos, para além de destroçados, ficamos sem saber porque é que a pessoa fez aquilo. E o nosso cérebro tem muita dificuldade em lidar com isto, que é lidar com a ausência de uma explicação. E esta é a razão pela qual também, por exemplo, nós não conseguimos ouvir, ou temos muita dificuldade em ouvir alguém contar-nos um problema e não irmos à procura de uma solução, mesmo que a pessoa não nos peça nada. Mesmo que a pessoa, a única coisa que ela queira seja mandar o problema cá para fora. Um exemplo muito claro, e se calhar vocês já passaram por isto, que é aquele amigo, que volta e meia nós falamos com ela ou amiga, e vamos falar com ela e dizer, estou tão cansado do meu trabalho, estou tão cansada daquilo que faço, estou farta da minha chefe ou do meu chefe, estou farta das injustiças que se cometem ali, não ter oportunidades, de querer fazer mais e não me deixarem, estou farto, estou cansado disto, e estou à beira do esgotamento, trabalho que nem um cão e não consigo encontrar uma alternativa. E nós, muitas vezes o que fazemos é saímos, mas já na conversa começamos a tentar logo dizer à pessoa para fazer coisas que possam atenuar esta sensação. Okay? E a seguir, muitas vezes, quando saímos daquelas conversas, vamos, se calhar, ou ao LinkedIn, ou ao SAP Emprego, ou ao SAP ou ao Net Empregos, ou seja lá o que for, à procura de soluções para o problema daquela pessoa. Porque o nosso cérebro, de facto, tem esta propensão natural para procurar resolver problemas. E muitas vezes o que acontece é que nós começamos a mandar, por exemplo, vagas de emprego àquelas pessoas, posições e ofertas de emprego que existem espalhadas um pouco pela internet. Começamos a fazer isto e ao fim de uns meses, o que é que percebemos? Que aquela pessoa está exatamente na mesma e que não vai mudar. E daqui por mais uns meses, perdão,
E que daqui por mais uns meses o que vai acontecer é que aquela pessoa está na mesma. E voltamos a encontrar-nos e aquela pessoa continua na mesma. E não fez absolutamente nada. Não procurou empregos, não se candidatou a novas vagas, não nada. Ou seja, aquilo que aquela pessoa queria, no fundo, era ser ouvida. Era sentir-se compreendida. Ok? E, portanto, o porquê, isto para dizer o quê? Que o nosso cérebro tem muita dificuldade em ver um título ou alguma coisa que fale num porquê das coisas e não irmos atrás para tentar perceber. Não é à toa que o why e a palavra o porquê é que isto é feito ou como é que isto é feito, estas duas são muito fortes, são das palavras mais utilizadas em livros pelo mundo inteiro. Ou seja, nós temos, sobretudo em livros técnicos, como fazer não sei o quê, porque é que isto funciona assim, mas o why continua a ser, aliás, não vamos mais longe. A Google baseia todo o seu negócio nisto, e eu mostrei-vos isso no vídeo, que o why continua a ser a pesquisa mais feita pelas pessoas. Porquê é que isto acontece? Ou seja, nós continuamos à procura da explicação para as coisas. Porque é que as coisas são desta forma e não são daquela. Okay? O como também porque nos ajuda a perceber como é que as coisas se fazem. E depois temos os números. 5 razões para 6 formas de 7 conselhos para 17 locais que tens mesmo que visitar, as 3 cidades com melhor qualidade de vida do país. São, efetivamente, fórmulas que funcionam. Em primeiro lugar, os números ajudam e funcionam para que o leitor saiba o que leva do texto. Se eu digo às pessoas que vou encontrar 10 táticas para comprar, para não ser enganado na altura de comprar a sua casa, elas sabem que abrem o texto e vão encontrar 10 táticas. Não são 3, nem 2, nem 17, nem 5. São 10. Okay? Há uma troca verdadeira e há uma troca justa entre as pessoas. Dás-me a tua atenção e eu entrego-te 5 conselhos que tu vais querer saber porque te vão ser importantes para quando quiseres comprar a tua casa. Depois, tentar sempre usar adjetivos emocionais. E já vimos na semana passada que, a nível do storytelling, os adjetivos emocionais acabam sempre por descrever o problema de quem nos está a ler. E se nós mostramos às pessoas que sabemos qual é que é o problema, que sabemos o que é que as está a incomodar, que temos noção do que é que está a chatear e a provocar aqui algum tipo de constrangimento nas suas vidas, nós aproximamos estas pessoas. E elas sentem quase que, epá, é como se estas pessoas, ou se esta marca, ou se este site, ou se este agente ou consultor estivesse a falar diretamente para mim. Como se ele estivesse a falar diretamente comigo e sabe aquilo que eu estou a passar, compreende-me. E o que nós queremos, na maior parte das vezes, como eu vos dizia há uns minutos, nós queremos sentir-nos compreendidos. Queremos sentir que há pessoas que sabem o que é que nós estamos a passar e que sabem como resolver o nosso problema. Está bem? E muitas vezes, porquê é que nós fazemos, porquê é que é tão bom fazer terapia? Porquê é que eu gosto tanto de fazer terapia? Porquê é que eu saio de lá, ainda ontem saía e dizia isto ao meu psicólogo, que é, caraças, estas conversas são sempre curtas. Porquê? Porque a terapia é isto mesmo, é um exercício de compreensão, é de nós chegamos a um sítio onde está ali alguém que nos está a ouvir, cuja única missão é ouvir-nos e ajudar-nos a entender as coisas, os sentimentos que nós temos e as ideias que nos passam pela cabeça. Ajudar-nos a entender, a arrumar nos sítios certos e depois a agir em função dessas ideias e das conclusões a que chegamos. 3. As listas funcionam sempre fantasticamente bem. Porquê? Porque são listas normalmente nunca de coisas. Eu agora vou referir-me a ela como listas de coisas, mas quando nós escrevemos, nunca escrever 5 coisas que precisas mesmo saber. Não, porque as listas, já vamos ver mais à frente o que é que nós devemos ter em atenção nas listas. Usar o quê, o porquê, o como, o quando ou o quem. As 5 perguntinhas de chave do jornalismo, também. Tentar pôr isto em títulos, porquê? Porque é isto que as pessoas procuram saber. O que é que aconteceu? Porquê é que aconteceu? Como é que aconteceu? Quando é que aconteceu? E quem é que estava envolvido? São os elementos de uma história que nós queremos ir saber. E depois fazer uma promessa relevante. É isto que é um título. Okay? O título é a promessa que nós fazemos às pessoas e que as pessoas vão entrar no texto e vão ver essa promessa cumprida. Está bem? Por exemplo, no meu livro, no Dar a Volta aqui, no Dar a Volta ao Texto, o título faz uma promessa. Lê este livro e vais aprender como é que podes dar a volta ao texto. Okay? Há ali uma promessa sempre. Agora, como eu dizia, os números. As pessoas, por norma, memorizam números entre 5 e 7. Aliás, entre 3 e 5.
3 é o padrão mínimo em que nós nos fixamos, e se vocês forem ver, existe mesmo até uma coisa que se chama a regra de 3, e a regra de 3 fala exatamente disto, que é da capacidade que o nosso cérebro tem de agrupar coisas e de memorizar coisas que têm três entidades, ou 3 objetos, ou três é isto, 3 entidades, 3 objetos, ou 3 características. Vamos pensar em termos religiosos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Olha, como vimos no storytelling, quantas partes tem uma história? 3. Né? O contexto, confronto, resolução. A história dos 3 porquinhos. Há sempre um herói, uma vítima e um vilão. Ok? Portanto, nós fomos habituando ao longo do tempo, o nosso cérebro reconhece claramente que o 3 é um padrão fácil de decorar e de memorizar. Agora, há outros números bons também, eficazes, tais como o 10, o 19, o 37, que, por serem inusitados, por serem diferentes, por nos chamarem a atenção exatamente por essa diferença, podem ser boas escolhas. Vamos imaginar, os 19 restaurantes que têm mesmo que conhecer, os 19 restaurantes de luxo que têm mesmo que conhecer o Porto. Ou as 37 praias de bandeira azul do país que vais querer conhecer este verão. Ou as 10 casas mais incríveis de Braga. Por exemplo. Né? E isto dá-nos, lá está, uma noção de quantidade e ao mesmo tempo sabemos que vamos encontrar aqui, não é para memorizar as 37 praias, provavelmente estar a decorar 37 praias é só estúpido, mas é o número que chama a atenção e que deve cumprir com aquele primeiro requisito, que é, deve fazer com que as pessoas cliquem. E é isto que nós queremos, é que as pessoas cliquem. Primeiro objetivo, as pessoas cliquem. Segundo objetivo, que as pessoas leiam até ao fim. Parágrafo atrás de parágrafo. Bem? Eu chamo-lhe o princípio do escorrega aquático. É como nós entramos no escorrega aquático e aquilo que queremos é chegar lá abaixo. Só. Não sei se vocês passaram por isso ou não, mas acontecia muitas vezes, por causa da porcaria dos calções de banho, ficar preso às vezes no escorrega e não conseguir descer. E às tantas, começavas a tentar empurrar e não andavas, levantavas-te um bocadinho no escorrega, tinhas o tipo lá em cima, o nadador da Salvador, a apitar, senta-te, tu não consegues andar. E isto, quando acontece num texto, é terrível. Que é aquela sensação de eu estou a parar, eu estou a ser obrigado a parar num texto, porque eu não percebo o que está aqui escrito, ou isto está mal escrito, ou está confuso, ou salta e fica tudo baralhado, e ninguém gosta disto, está bem? A nível dos adjetivos emocionais, nós devemos usar, estes são alguns exemplos, que eu aqui vos trago 10, temos adjetivos tais como incríveis, gritantes, livres, essenciais, deslumbrantes, estranhos, bizarros, absolutos, únicos, imperdíveis, you name it, escolham. Mas procurem sempre escolher estes adjetivos para também se aproximarem das pessoas. Okay? As listas, como eu dizia, nunca listas de coisas. Temos razões, factos, princípios, motivos, ideias, segredos, locais, conselhos, histórias, o que quer que seja. Deem-lhe um nome, não lhe chamem coisas. Vocês são muito mais capazes do que isso, e coisas demonstra, quando escolhemos a palavra 5 coisas que tens mesmo que saber, demonstra um bocadinho de displicência, está bem? Em terceiro lugar, usar, como eu dizia, o que, o porquê, o como e o quando. O porquê e o como são ótimos, como eu vos dizia, para persuadir alguém a fazer alguma coisa. Como é que isto se faz, porque é que isto acontece. Agora, tentem não usar as duas na mesma frase, está bem? Porque porquê é que isto acontece e como é que isto se faz? É confuso. Ou bem que quero saber o porquê, ou bem que estou a falar do como. Não usar as duas. E por último, aquilo que eu dizia, a promessa audaciosa. Neste caso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos prometer alguma coisa a alguém que nos está a ler. Porque nós queremos que a pessoa leia o nosso artigo até ao fim. Nós queremos que a pessoa saia do escorrega e chegue lá abaixo e aterre na água, direitinha, sem qualquer tipo de stress. Por isso, cumpram sempre a promessa que fazem no título. Vocês vão dizer às pessoas que lhes vão dar 5 aspectos que devem ter em conta, ou 5 conselhos para 5 conselhos a seguir na hora de escolher a sua casa, 5 táticas para conseguir vender mais casas, as 5 características de um bom consultor imobiliário, qualquer coisa assim, está bem? Se eu tivesse que escolher já vos vou dar um exemplo de uma frase. Se eu tivesse que escolher uma fórmula, esta era a fórmula. Usar um número ou palavra gatilho, e por palavra gatilho entenda-se o como, quem, porquê isto acontece, mais o adjetivo emocional, ok? A keyword do vosso negócio,
Vamos imaginar que vocês estão no imobiliário, portanto, keyword comprar casa, por exemplo, e a promessa que vocês estão a fazer às pessoas. Um exemplo pode ser este. 5 regras de ouro para quem quer comprar casa. Está bem? Tem o imobiliário, comprar casa, aqui está na keyword. 5 regras de ouro, está aqui, neste caso, temos o adjetivo emocional. O adjetivo emocional é regras de ouro, portanto, são regras de ouro que têm mesmo que saber, está bem? Para quem quer comprar casa. Aqui está ela. E isto é a promessa. Vocês entram neste artigo e vão descobrir 5, não são 7, nem 10, nem 27, 5 regras de ouro para quem quer comprar casa. Está bem? Agora, vamos olhar aqui um bocadinho para algumas regras fundamentais que nós devemos sempre ter em conta na hora de criar um copy eficaz. Então, utilizar sempre a voz ativa. E já vamos ver o que é a voz ativa e o que é a voz passiva, porque é possível que esteja confuso na vossa cabeça, porque já há, se calhar, há algum tempo que não falam disto e estão-se a recordar agora dos bancos, das cadeiras da escola. Frases na voz ativa, frases na voz passiva. Depois, usar sempre verbos de ação e no presente. Mas porquê, Martim? Porque são muito mais eficazes do que os verbos usados e escritos no futuro. Ou seja, eu dizer que vou comprar uma casa é diferente de eu dizer irei comprar uma casa. E eu fiz um exercício muito engraçado aqui há uns 2 ou 3 anos, nas últimas eleições presidenciais, onde o coisinho Facho concorreu. E o Facho tem muitos defeitos. Aliás, eu acho que ele não tem quase nenhuma qualidade, pelo menos na sua imagem pública. Mas há uma coisa que ele treina, e aquilo tem treino, e que ele é melhor do que a maior parte dos seus opositores. E na altura ele estava a concorrer ali taco a taco com a Ana Gomes, e eu fui analisar as duas formas de comunicação que os dois usavam. E o Facho usava constantemente verbos de ação e no presente, e a Ana Gomes verbos no futuro. Ou seja, o que é que ela dizia? Ela dizia, se eu ganhar as eleições, procurarei, tentarei fazer o que é que seja. E ele dizia, quando eu ganhar as eleições, quando eu for Presidente da República, eu vou fazer, vou investir, vou procurar, vou tentar, vou criar. E isto é, acima de tudo, mais determinante. É mais incisivo. E dá-nos uma ideia de que as coisas vão acontecer em breve. E não, hipoteticamente, quem sabe um dia, se não chover, isto vai acontecer. Portanto, lembrem-se, verbos de ação. Quando eu digo verbos de ação, são verbos que impliquem fazer qualquer coisa e no presente. Depois, usar sempre factos e dados que sejam objetivos, fáceis de medir e de comprovar. Não inventem. Nunca inventem. Se estão a dar dados estatísticos, ponham dados estatísticos a sério. Não façam aquela coisa de 95% das pessoas, 99% das pessoas, quase sempre que alguém escreve e diz que 99% das pessoas faz não sei o quê, é mentira. Que é uma generalização e se forem fazer as medições não são 99% das pessoas. Está bem? Exemplo de, como é que eu estava a dizer, das frases voz ativa e voz passiva. Reparem. Voz ativa. A Maria comprou a Casa Amarela da Rua Ferreira Borges. Voz passiva. A Casa Amarela da Rua Ferreira Borges foi comprada pela Maria. Onde é que está aqui a diferença? Está na inversão da posição onde está o sujeito. E nós, o nosso cérebro, nós aprendemos que as frases são compostas por sujeito, predicado, complemento. Neste caso, nós temos o sujeito, na voz passiva, o sujeito está no fim da frase, o que faz com que eu tenho menos chances de me identificar com aquela frase se o sujeito está no fim da mesma. Eu muito mais depressa me identifico e reconheço a ação quando me falam da Maria. Foi a Maria que comprou a casa da Rua Ferreira Borges. Se eu disser que a Casa Amarela da Rua Ferreira Borges, que é composta e é grande, frondosa, cheia de flores, foi comprada pela Maria, eu estou a retirar o interesse daquela frase e a fazer com que o leitor que está do lado de lá tenha menos possibilidades de se identificar mais depressa com o sujeito da minha frase. Ok? Mais alguns conselhos. Aquilo que eu estou a escrever deve conduzir a uma ação, deve procurar dar informação relevante às pessoas, mais uma vez, ajustar-se ao público-alvo, e cumprir a promessa que é feita no título. Mais ainda, eu devo sempre
procurar destacar os benefícios do meu produto ou do meu serviço. As pessoas têm que saber o que é que podem ganhar com aquilo que nós estamos a oferecer. Exemplo muito claro de como não fazer as coisas. Há cerca de 2 semanas, sim, faz umas 2 semanas, foi quando eu fui para o Porto para lançar o livro. Há 2 semanas eu fui para o Porto e recebi um convite, durante a viagem, recebi um convite para participar, para ser orador num evento. É uma coisa que eu faço há muito tempo, gosto muito de fazer, faço bem, em modéstia à parte, porque também treinei e preparei muito para isto. Convidaram-me para ser orador num evento. Sim, ok. Comecei a ver os pormenores. Olha, é um evento que vai acontecer em Aveiro, no dia X, e queríamos que a tua palestra começasse às 9h30 da manhã. E o que é que eu comecei a pensar? Epá, estar em Aveiro às 9h30 da manhã, tenho que dormir fora. Nesta altura do campeonato, com uma mulher grávida de 8 meses, de 35 semanas, epá, eu já estou a evitar dormir fora porque já está difícil para a Ana em casa fazer muita coisa. Portanto, eu vou fazer um exemplo. Basta cair alguma coisa ao chão, cá em casa, e o som que se ouve ao fundo é isto é a Ana quando tem qualquer coisa ao chão. Porquê? Porque já sabe o transtorno que vai ser e que vai ter que se baixar para apanhar aquilo que caiu ao chão. E se não está a Leonor por perto, ou se eu não estou, ela não só não se baixa e não consegue chegar lá, como depois não vai andar a subir a bancos para ir buscar coisas que estão nos armários mais altos, e a Ana tem 1,53 m, portanto, precisa sempre de subir a algum banco ou a um escador para ir buscar coisas, e isto já lhe causa bastante transtorno. Como é óbvio, o que é que eu pensei assim? Pá, eu vou tentar aqui, sim senhor, vou ver aqui as condições daquilo que eles estão aqui a oferecer. Deixem-me só tirar aqui stop sharing. Vou ver quais é que são aqui as condições do que eles estão a oferecer, mas vou tentar, em primeiro lugar, que a minha palestra seja mais à frente, ou seja, em vez de ser às 9h30 da manhã, que seja mais tarde, já que é presencial, seja mais tarde para que eu possa não ter de dormir fora. Ou seja, para que eu possa apanhar o comboio naquele dia de manhã, ir, fazer a palestra, vir embora. Logo, no convite que está a ser feito, sei, ok, olha, obrigado pelo convite, eu respondi, obrigado pelo convite, sim senhor, mas preciso aqui saber algumas coisas, nomeadamente, como é que é com as despesas de deslocação. E ela dizia no convite, oferecemos-te o almoço. Quanto a despesas de locação, ainda não sei se é possível, mas vou ver. Eu disse, ok, então vê lá, porque a única forma possível de eu ir é se me oferecerem, se me pagarem as deslocações, porque eu não vou para aí para pagar as minhas próprias deslocações. Lá vai o tempo onde eu fazia isso. Né? Foi quando comecei a fazer isto, há 7 ou 8 anos, estava ainda na SIC, e na altura justificava-se porque eu queria tornar-me conhecido neste mundo, e no mundo dos eventos, e do marketing digital e tudo mais, queria que as pessoas me conhecessem. Hoje em dia já não sinto essa necessidade, já não preciso de fazer isso. Então, e também o estatuto foi crescendo, e a qualidade daquilo que eu faço é grande, o investimento também é grande, eu não posso ir para um evento destes e pagar para lá ir. Era o que mais faltava. Isto não é o QSP Summit, não é? Então, eu respondi dizendo isso, olha, e fazendo o pedido para passarem a minha palestra mais para a hora do almoço. Quando eu recebi, a resposta demorou 5 ou 6 dias, aliás, eu disse isso, eu disse, olha, e preciso mesmo que vocês paguem as deslocações. Disse isto, a resposta demorou para aí 5 dias a chegar. Quando chega a resposta, dizem-me o seguinte, olá, olha, infelizmente queríamos mesmo que fosse a tua palestra a primeira, porque é para começar o dia, queríamos uma palestra motivacional sobre como é que desta volta à tua vida e tudo mais. Queríamos que a tua palestra fosse a primeira e... outra coisa que eu perguntei, desculpem, foi, ok, e posto isto, uma vez que eu tenho, que é que eu pensei, uma vez que eu tenho aqui o meu livro novo, à venda, vou saber se é possível ter lá um ponto de venda de livros, porque são 150 pessoas que lá vão estar, pode ser que ainda venha alguns livros. Quando chega a resposta, dizem-me, não podemos alterar a tua palestra, queríamos que fosse a primeira exatamente para dar o mote para o resto do dia do evento. Em segundo lugar, não pagamos deslocações a ninguém. E em terceiro lugar, não podes pôr o teu livro aqui à venda porque o organizador do evento lançou um livro no ano passado, como tu deverás saber, e portanto não faz sentido termos 2 livros à venda no mesmo sítio. E eu, quando vi aquela resposta, imediatamente disse, ok, obrigado pelo vosso convite, não vou aceitar, não vou poder estar presente, porque, como eu vos disse, só faria sentido se vocês me pagassem as deslocações. Compreendo, já estive desse lado a organizar eventos, sei o quanto é difícil, desejo-vos a maior das sortes.
Mas deixo-vos uma dica, isto foi a cereja no topo do bolo do copywriter, não é? Deixo-vos uma dica que é, para convites futuros que vocês façam e para eventos futuros que vocês organizem, preocupem-se em dizer claramente às pessoas que estão a convidar o que é que elas podem ganhar, o que é que elas ganham, qual é o benefício de estar presente no vosso evento, porque se não o fizerem, se fizerem isto desta forma, aquilo que passam é uma presunção imensa de que é como se fosse um privilégio para mim, aos 40 anos, ser orador do vosso evento. E isto não é benefício para ninguém. Também. E ainda para mais, se fosse online, eu ainda pensava. E mesmo assim já é difícil, porque eu já cobro sempre. Querem o meu trabalho, querem o meu tempo, querem o meu conhecimento, pagam por ele. Acabou. E se não querem, eu não vou. Não tem problema nenhum. Há mais pessoas para irem. Não há problema nenhum. Eu não preciso disto para ser melhor, para me sentir mais feliz. Não tem problema nenhum. Mas façam isto. E ela agradeceu, sim senhor, vou ter isso em atenção. Acho que devem. Porque, de facto, quando nós não dizemos às pessoas o que é que elas podem ganhar com os nossos serviços ou produtos, fica difícil as pessoas perceberem qual é que é o valor associado. Ok? Portanto, destaquem sempre os benefícios do produto ou do serviço. Usem linguagem acessível, senhores. Sempre linguagem acessível. Falem de maneira a que todas as pessoas que vão ler consigam perceber aquilo que estão a ler. Ok? Que não haja dúvidas. Eu costumo dizer sobre o meu trabalho que é as pessoas podem dizer que não gostam do que eu escrevo, não se identificam, que acham que é demasiado, como é que eu ia dizer, simples, demasiado simplista, se quiserem, digam o que quiserem, mas não há de ser nunca, por não perceberem o que eu digo ou o que eu escrevo, que as pessoas não vão ler aquilo que eu escrevo. Não há de ser por não entenderem, não há de ser por eu escrever de forma complexa que as pessoas não me vão entender. Reparem, eu li o dicionário 3 vezes quando tinha entre os 8 e os 10 anos. Eu tenho muito vocabulário, eu acreditei. Só que, para comunicar com as pessoas, eu não o uso porque não é preciso. Eu não preciso de usar palavras caras para que as pessoas achem que eu sou mais competente ou mais inteligente. Isto é uma falácia que existe no nosso país, que vem muito de trás, ok? Vem da literatura, vem do facto de até 1974 nós tínhamos um país com 70% de analfabetos, 60% ou 70% de analfabetos, ok? E vem da crença de que eu sou mais respeitado se usar uma linguagem mais erudita. É errado, está bem? Isto é do tempo em que os escritores eram uma elite no nosso país que escreviam para uma outra elite no nosso país. E era essa elite toda que estava sempre... Ok? Era assim que funcionava. Eu vou usar palavras caras porque me apetece. E vocês leem e acabou. Quero lá saber. Os escritores não se preocupavam com os leitores. Só que isto evolui. E o mundo evolui, a linguagem também evolui. E como eu costumo dizer, não há de ser por não me perceberem que não me vão ler. Podem não gostar. E ainda bem que há pessoas que não gostam. Ok? Também não... Aliás, fácil. Ainda hoje, o único prémio Nobel de Literatura do nosso país... ganha em 1998 por José Saramago, um homem que começou a escrever e a publicar as suas obras com já tinha mais de 50 anos. Ainda hoje ele não é um escritor consensual. Ainda hoje há muita gente que diz que ele não sabe escrever, que é difícil ler o que ele escreve, que é complicado. E, portanto, pensem, é um prémio Nobel, ok? Usem a combinação de imagem com palavras, porque as imagens convencem muito, as imagens são emotivas, trazem uma dose extra de emotividade, mas não publiquem imagens sem dar um contexto. Não partilhem uma imagem numa rede social sem pôr uma legenda. Está bem? Não deixem à interpretação das pessoas tentarem perceber o que é que aquilo é. Está bem? E sejam sempre o mais claros possível no vosso discurso. Está bem? Sejam sempre o mais claros possível no vosso discurso. Agora, tenho um exercício para vocês fazerem para trabalho de casa, que é este. Quero que vocês encontrem um anúncio de que se lembrem, que vão à procura, seja na internet, seja no YouTube, e que me digam, num parágrafozinho apenas, porque é que o anúncio é bom, porque é que vocês gostam daquele anúncio. Porque é que aquilo vos... pode ser do Superboc, por exemplo. Porque é que vocês gostam, porque é que aquilo tem impacto no vosso olhar, na forma como vocês olham para aquilo que está ali a ser comunicado, está bem? Encontram isso, botam no link que está no chat, que é o da pasta da Drive que eu deixei para vocês porem lá os vossos trabalhos, está bem? É isto. Então,
para vos mostrar um bocadinho de como é que nós podemos evidenciar os benefícios em vez dos recursos, temos aqui um exemplo de uma empresa relativamente conhecida do nosso país. Eu não sei se vocês conhecem bem ou não. Eu estou agora a começar a fazer mais asneiras do que fazia ontem. Né? Mas vamos olhar para um tipo de comunicação diferente e como é que isto muda a nossa percepção. Reparem. Então, se eu comunicar os recursos, eu faço desta forma. Assina o nosso programa de membros e ganha 1 milhão de milhas para a tua próxima viagem. Ok? Agora pergunto-vos eu. Qual é que é a primeira pergunta que vos vem à cabeça quando olham para esta frase? Ponham aqui no chat, por favor. É uma mensagem. Para quê? Oh, milhas. Ora bem, é essa a primeira pergunta. Eu pensaria, mas a que é que equivale 1 milhão de milhas? 1 milhão de milhas dá para quê? Não é? Diferença. Óbvia, aqui. Assina o nosso programa de membros e ganha 2 viagens de ida e volta para qualquer capital europeia. Ok, agora já percebi. Agora já estou a entender de que isto se trata. Então, 1 milhão de milhas dá para ir, neste caso, eles estão a oferecer 2 viagens de ida e volta para qualquer capital europeia. Posso ir eu e levar outra pessoa qualquer. Ou posso ir eu sozinho 2 vezes. Está bem, assim vale a pena subscrever o vosso plano de membros. Porquê? Porque dissemos claramente às pessoas o que é que elas ganhavam. Bem? É isto que eu quero que vocês retenham daqui. Eu tenho que mostrar às pessoas o que elas ganham quando, por assinarem a minha newsletter, por começarem a seguir nas redes sociais, por me contactarem quando quiserem vender a sua casa. O que é que vocês vão ganhar? Vão ganhar alguém que trata do vosso problema, que tem uma abordagem pessoal, vão alguém que tem disponibilidade constante para vos ouvir, para vos receber, faz do vosso caso uma prioridade. Isto são benefícios para o cliente. E nós temos que mostrar ao cliente o que é que ele ganha, porque, reparem, a oferta que existe é muita. Nós vamos à internet e hoje em dia, sobretudo, nós temos esta sorte que é, se uma marca não faz aquilo que eu quero, eu vou a outra. Eu falei-vos daquela ideia de, e é por aí que eu vou começar depois na próxima sessão, eu falei-vos daquela ideia de, nós estamos numa avenida, ou vamos a passar numa rua, e às vezes há 3 e 4 agências na mesma rua. Lembra-se daquela pergunta do storytelling? Porquê que alguém há de atravessar a rua e vir à minha agência em vez de ir a do lado? Porque eu ofereço coisas que são melhores e mais claras do que os outros. Porque eu sou mais apelativo. Porque eu tenho uma forma melhor de convidar as pessoas a entrar. Ok? Meus caros, vemo-nos na quinta-feira, está bem? Chegou ao fim a 3ª sessão. Vemo-nos na quinta-feira. Desejo-vos um ótimo dia, está bem? E uma continuação de uma ótima semana e vemo-nos aqui por 2 dias, está bem? Um abraço. E espero ver-vos então às 9 da manhã, quinta-feira, para continuarmos para a nossa última sessão desta imersão no copywriting. Está bem? Qualquer coisa que precisem, lembrem-se, tudobemescrito.pt ou partilhamariano.pt. Fortíssimo abraço e até já.